Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Cuidar, que é um podcast especialíssimo de uma amada que já tá rindo aqui, ó, de São José dos Campos. Só a risadinha. É da Sensa Kids, né? Não, é meu mesmo. É seu mesmo? Meu. Da Rebeca? Da Rebeca. É isso mesmo, olha que legal. A Da Sensa Rebeca. Kids é da Rebeca também. Só pra constar. Só pra constar, tudo ideia da Rebeca. Não, calma lá. A Sensa Kids tem a Laura também. Ah, que belezinha. É. Tem mais uma ali, né? Não, é só eu e a Laura mesmo. É, tem mais uma pessoa, no caso a Laura. Isso, Ai, exatamente. que legal. Bom, já que você fez questão de falar, né, que o podcast é uma ideia da Rebeca, como que surgiu essa ideia, Rebeca? Por que do Pode Cuidar, né? Pode... Você quer começar Quero saber assim? por que do podcast, de Por onde que do vieram podcast? essas ideias. Antes de você falar um pouquinho sobre você, quero saber do podcast. Então, vamos lá. Eu tava de férias, e aí de férias, a cabeça funciona mais, né? E aí eu fiquei lá pensando assim, gente, como que eu posso complicar minha vida mais um pouquinho? Aí eu falei, eu sei o que eu quero, fazer um podcast que eu possa chamar mães, principalmente, de pessoas com autismo, crianças com autismo, para contar a experiência delas. E botar o mundo para ouvir a experiência dessas pessoas. Que uma contribui com a outra, a gente sabe que uma contribui com a outra lá nas salas de espera, nos parquinhos que estão lá frequentando, nas terapias e tal. Mas eu falei, gente, como é que a gente pode colocar isso para todo mundo ouvir? Então vamos fazer um podcast. E aí eu falei, né, com o marketing, falei assim, oi, tudo bem? Eu tô de férias, aí minha cabeça tá funcionando, vamos fazer um podcast? Aí o Eric, né, que é do marketing, falou assim, vamos. Você precisa disso, disso, disso? Eu falei, não, calma, não é pra tanto não, calma. Aí ele já foi me dando tudo que eu precisava, ele concretizou o negócio, falei, nossa, moço, não era pra tanto assim não, entendeu? Mas aí foi. E aí a gente tá aí nessa empreitada. Nem sei agora quantos episódios já foram. 6, 7, 8? 8. E cada um que eu faço, eu fico mais apaixonada. Então, assim, foi do coração mesmo, sabe? Olha que veio. legal. Muito gostoso. Gente, só para localizá-los, né, nessa conversa... meu nome é Ana Fernandes, né? Vamos começar de novo, isso. Não, sou de Itajubá, eu acho que é legal a gente fazer assim, bem leve, já saber a história, né, do que a gente tá fazendo aqui, né, para o público também já iniciar aí desse comecinho, né? É isso aí. Meu nome é Ana Fernandes, sou psicóloga, sou analista do comportamento, né? Venho lá do sul de Minas Gerais só para ter a honra de fazer uma entrevista com a Rebeca aqui em São José dos Campos, né, idealizadora do podcast, sócia lá da clínica, né, Sensa Kids. Rebeca tem um currículo profissional que ela vai contar para vocês, né, de uma forma mais extensa já, assim, bastante curioso, bem completo, né? Curioso, é ótimo. Né, bem completo, porque abrange várias áreas sim. de conhecimento, então eu gostaria também que você falasse um pouquinho disso, e antes, né, de você falar sobre toda essa formação, deixar aqui, né, a minha admiração pela sua caminhada profissional, né, eu acho muito legal você nas suas férias, e vocês vão ver, gente, é uma caminhada profissional que é tensa, tá, é pesadíssima, e você nas suas férias parar para pensar em Pode Cuidar, né, e começar com a descrição do porquê do podcast, principalmente pelo Pode Cuidar. Por que Pode Cuidar? Né? De onde veio essa palavra, de onde veio esse nome? Eu tenho certeza que vai fazer referência à sua formação, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho agora dessa sua trajetória, né? Curiosa e abrangente, né? E o porquê do Pode Cuidar. Tá. Acho que eu vou começar pela formação curiosa e abrangente, que aí a gente chega no Pode Cuidar. Mas, né, lá em não sei quando, eu lá pensando o que eu gostaria de fazer da vida, pensei assim, não tenho certeza do que eu quero, mas eu sei que eu quero cuidar de gente. Até isso é engraçado, né? Não tinha pensado nisso pro Pode Cuidar, não, mas de verdade, foi assim, o que eu posso fazer? Quero cuidar de gente, então o que eu tenho? E aí, né, já vou denunciando a idade, peguei uma revista da UFMG
para escolher o que eu queria fazer de vestibular, porque eu não tinha certeza do que eu queria. Aí peguei, fui folheando e tal. Aí eu olhei lá e falava assim, terapia ocupacional. Nunca tinha ouvido falar o que era isso, né? Nunca na vida. E aí fui ler a descrição do curso. Uma profissão que olha para o ser humano de uma forma total, na sua totalidade, olha para as ocupações da pessoa, como ela desempenha cada ocupação e que cada fase da vida tem uma ocupação. Então, o bebê tem uma ocupação e o idoso tem uma ocupação. Então, dentro disso, a gente tem todas as ocupações humanas e a gente cuida dessas pessoas para que elas façam a sua ocupação da melhor maneira possível. Falei, gente, que é isso? Vamos lá, né? Aí escolhi. Gostei, escolhi assim minha faculdade, né? Fui lá fazendo os meus 18 aninhos, entrei na faculdade e fiz o curso e foi muito bom, muito mesmo. Me apaixonei por crianças, no atendimento da infância mesmo, no curso de terapia ocupacional, mas ainda era um curso pouco conhecido, pouco valorizado. E o mercado de trabalho um pouco nebuloso na época, assim, a gente não tinha muita ideia do que dava para fazer, era muito, os empregos estavam muito na área da saúde pública, poucos consultórios, poucas clínicas na época, e muita gente perdida mesmo, né? Então eu saí da faculdade exatamente desse jeito, perdidona. Passei 6 meses assim, tipo, quem sou eu, o que eu tô fazendo, qual que é o meu próximo passo, vou fazer outro curso, não faço ideia do que eu vou fazer agora. E aí, 6 meses eu fui chamada para um concurso que eu tinha feito. Tipo, no 7º período da faculdade eu fiz um concurso só para saber como era um concurso. E aí eu passei nesse concurso e fui chamada para trabalhar no SUS, né, como terapeuta ocupacional. Falei, nossa, bacana. Só que eu comecei a trabalhar, assim, concurso, né? Chamam e a gente vai para onde eles mandam. Então, eu comecei a trabalhar com idosos. E falei, Jesus amado, não é aqui que eu quero. Não é isso, não é esse público. E é engraçado que eu estava trabalhando com promoção da saúde. Então, né, muitos eventos, assim, coisas para promoção mesmo da saúde e tal. Não era aquela coisa da saúde mesmo, do problemão ali, sabe? Eu falei, não, gente, não dá. Eu gosto do problema. Cadê o problema? Traz problema aqui. E aí, com um tempinho, eu consegui migrar mesmo da área da assistência ali, que era essa parte da promoção da saúde, para o CAPS infantil. Aí eu falei, opa, agora eu gostei, né? Porque era atendimento às famílias, né, às crianças com questões de saúde mental, e também situação de vulnerabilidade, de violência, crianças que estavam abrigadas. Então era aquela interface, assim, escola, conselho tutelar, família. E aí eu falei, nossa, pronto. Aqui eu me achei mesmo, saúde mental. E nesse período eu resolvi fazer psicologia, porque eu sabia que eu gostava de infância, eu sabia que eu gostava desse atendimento multi ali, dessa coisa mais robusta mesmo de atendimento, mas eu falei, não acho que é a TO. E aí lembrei lá de quando eu era criança, falei, gente, eu tinha pensado em fazer psicologia, sabe? E não sei por que eu não fiz. E aí fui fazer psicologia enquanto eu trabalhava no CAPS. E foi muito legal, porque no SUS, a gente, dentro do CAPS pelo menos, onde eu trabalhava, a gente trabalhava em equipe interdisciplinar mesmo, né? Assim, era inter, não era só multi, né? Um monte de gente sentada ali na mesa, não. Era inter. Um podia contribuir com o trabalho do outro, trocar muito. Era reunião de equipe, assim, de 4 horas seguidas, toda semana. Então, a gente sentava na mesa e discutia caso. Então, tava ali TO, psicólogo, assistente social, psiquiatra, todo mundo sentado discutindo as crianças. E eu fiquei nisso por 8 anos e eu amava muito, muito mesmo. Esse trabalho foi muito significativo para mim, me formou mesmo, sabe? Esse trabalho me formou como profissional. E aí eu terminei psicologia. E aí, meu marido foi transferido de Belo Horizonte para São José dos Campos. E aí, a vida dá uma reviravolta, vira de cabeça para baixo. Venho para uma cidade que eu não conhecia ninguém, não conhecia nada.
Mas falei, vamos, bora, né? Obediência. Topei. Com um bebê de 1 ano, falei, vamos embora, é isso aí. E aí, e o mais engraçado é como as coisas acontecem, né? Eu vim... E, na verdade, eu já comecei a procurar algumas coisas, né? Digitava lá no Instagram, assim, São José dos Campos. E aí, começando a seguir uns profissionais aqui da área e tal. E aí, um colega do meu marido falou assim, olha, eu tenho uma amiga fisioterapeuta e ela conhece físios, TOs e tal, psicólogas. Vou te colocar em contato com ela, só para vocês trocarem uma ideia. Isso eu lá em BH ainda. E aí, eu comecei a conversar com ela, a Marília, uma fisioterapeuta maravilhosa daqui de São José, que nem tá aqui mais. Mas eu, né, falando, olha, como é que tá aí o mercado aí em São José? Como é que você acha nessa inserção aí de TOs e tal? E isso já era 2020. Então, o mercado mudou muito, né? Assim, a cara ali da TO já tinha mudado muito de quando eu me formei. Muito. As TOs não estavam mais inseridas só na saúde pública. Já tava um outro esquema, né? E aí ela falou, olha, aqui tá legal, acho que tem muitas TOs aqui trabalhando, mas não tem TO suficiente, a demanda tá muito alta. E eu tenho uma amiga, inclusive, que tá precisando de uma TO para assumir o consultório dela. Porque ela tá grávida e ela ia ganhar neném, assim, em fevereiro. E era, sei lá, novembro, ela não tinha ninguém para assumir o consultório dela. Conversa com ela e tal. Eu falei, não, beleza, vamos conversar. E aí, eu mandei mensagem pra Laura Koopman. E aí, falei, oi, tudo bem? Sou Rebeca, estou me mudando para São José e, assim, não conheço nada nem ninguém. E a Marília me passou o seu contato e tal, eu sou TO, sou psicóloga. Aí ela, tá bom, vamos fazer uma videochamada? Eu falei, vamos. Aí a gente fez uma videochamada, eu lá em BH, a gente conversou e tal. Ela, não, beleza, chega aqui que você assume meu consultório. Aí eu, tá bom. Cheguei em janeiro de 2020. E aí, comecei a atender. Peguei, assim, em janeiro, peguei os pacientes dela, fui conhecendo o consultório e tal. E até aí, minha formação não tinha sido... Eu não tinha feito muitas especializações e tal. Eu tinha feito TO e tinha feito psicologia. E aí, eu assumi o consultório dela. Ela saiu de licença em fevereiro. Ou seja, eu tive, tipo, Acabou 2 semanas... chegar. Eu tive 2 semanas pra assumir 30 pacientes. A vida é muito louca. E, tipo, 2 de fevereiro ela ganhou o neném dela. E eu lá, né? Oi, pessoal, vamos lá. E já tinha estudado um pouco sobre integração sensorial. Eu tinha feito um curso imersivo em integração sensorial e tal, mas não tinha toda a certificação. E aí comecei. E aí, o que aconteceu? Pandemia, né? 2 meses depois, pandemia. E aí, fomos pra dentro de casa, numa cidade nova, sem ninguém, com um bebê. E aí, foi um tempo desafiador demais, mas que foi muito bom também pra mim, assim, como pessoa. Olhando, deu pra parar pra olhar mesmo pra minha formação, pensar o que eu queria. E outra coisa também interessante é que dava pra fazer cursos à distância nessa época, né? Então, muitos cursos se tornaram à distância. E aí, nessa época, foi que eu comecei a fazer algumas coisas. Então, eu fiz a minha certificação em integração sensorial na área da TO. E eu fui fazer na parte comportamental, eu acabei fazendo também o Denver, né, um modelo naturalístico de intervenção precoce. E a partir daí eu desembestei a fazer um monte de coisa. E aí fiz especialização né, na análise do comportamento, em terapia cognitivo-comportamental, em autismo, e fui fazendo, né, em PRT também, tô me certificando no PRT, e aí fala assim, mas aí você continuou trabalhando com os dois? Foi. Tinha paciente da TO, tinha paciente da análise do comportamento, tinha paciente de psicoterapia, e, mas por que você não escolhe um? Porque ainda não deu.
entendeu? Ainda não consegui escolher um só. Acho que eu já encaminhei muito a minha formação, assim, mais para a área da psicologia agora, da análise do comportamento, da psicoterapia na área comportamental. Então, eu vi que isso me brilha mais os olhos, assim. Mas eu ainda tenho pacientes de integração sensorial e que, na verdade, eu acho que tá tudo casadíssimo ali. Então, não tem como eu desvincular meu olhar, assim, né, dos pacientes que eu tenho. Isso me agrega muito mesmo. Então, no momento, eu tô desse jeito, sabe? E aí, a gente ficou muito amiga, eu e a Laura. E aí, a gente juntou consultórios, né? Eu abri o meu consultório aqui, eventualmente. 2 anos depois daqui em São José, eu abri o meu consultório. E mais 2 anos, a gente abriu a nossa clínica. Então, a Sensa Kids agora tem 1 ano e meio. E então, em 5 anos que eu tô aqui em São José, tudo isso aconteceu. Tudo isso. E foi muito legal. Foi muito legal. Eu não tenho do que reclamar dessa caminhada minha, que foi muito intensa mesmo. Mas que eu conheci tantos profissionais aqui, né? E é uma cidade nova, não conhecia ninguém, literalmente, não conhecia ninguém. E eu fui muito bem recebida e pra minha formação foi muito legal. Então, nossa, eu muito feliz aqui em São José, sabe? Ai, que legal, Rebeca. Assim, gente, a competência, ela abre portas, né? E ao contrário do que as pessoas falam pra você, Rebeca, eu não sei se eu vou ser do avesso, mas eu vou falar, não escolha. Né? Não escolha, né? Porque é essa formação ampla, né, que faz de você um profissional única, né? Em termos técnicos, eu não vou nem falar de termos humanos, energéticos, né? Maravilhosa. Mas a parte técnica, né? Você ter um profissional que tem um olhar da terapia ocupacional somado com o olhar da psicologia, né, pacientes de Rebeca, meu filho, você tá aí numa mina de ouro, né, uma oportunidade técnica muito boa. Então, assim, não faça essa escolha. Pelo contrário, eu acho lindo a forma como você casou tudo. E vendo a sua história, o seu cuidado com as pessoas, né, eu percebo que vem de encontro à imagem mesmo que você passa, inclusive aqui no podcast, de estar próximo, né, e trazer coisas boas a todo mundo. Já chegou trazendo coisa boa para a sócia, né? Já assumiu ali, deixou ela tranquila, em paz. E com certeza essa tem sido a sua caminhada muito maravilhosa, né? E no seu dia a dia, você tem conseguido, assim, conciliar todas as coisas, né? Aí chegou a análise do comportamento aplicada. Fiquei sabendo aí também que você está num processo de certificação internacional para se tornar supervisora ABA, né? Como que tá toda essa construção aí? Eu acho que a gente sabe que a demanda cresce muito rápido em questão do autismo, né? De atendimento especializado. E não só do autismo, né? Na verdade, todos os transtornos do neurodesenvolvimento, assim, eu tenho muita procura por atendimento de também crianças, pessoas com TDAH, ou então por psicoterapia mesmo, né? De parte da saúde mental, do cuidado da saúde mental. E aí, eu vou tentando abraçar um pouquinho de tudo. E aí, chegou uma hora que eu vi que eu tava assim, meu Deus do céu. A agenda, né? Explodindo. Muita demanda. E aí, quando a gente abre a clínica também, é uma demanda outra ainda, né? Tem a parte ali mais administrativa mesmo, da clínica. Outras pessoas também pra gente cuidar, né? Para os outros profissionais que dependem da gente, que querem supervisão com a gente, para caminhar junto. Então, acho que as demandas triplicaram. E aí, eu tive que ser mais cuidadosa também com isso, né? Para conseguir entregar um trabalho melhor, com mais qualidade, eu tive que dar uma recuada, falar, opa, vamos restringir essa agenda aqui um pouco, para conseguir entregar qualidade mesmo, né? E aí, quando eu me vi também entrando na parte da análise do comportamento, que eu acho que eu entrei às avessas, porque eu comecei, tipo, TO, psicologia. Aí, quando eu tava na psicologia, minha formação foi toda psicanalítica. Porque onde eu fiz psicologia, né, que é na PUC, Minas, era psicanálise pura. E aí, quando eu falei, não, agora eu vou trabalhar com análise do comportamento. Meu Deus do céu, né? Onde, quando e por que isso aconteceu? Mas eu entrei pelo Denver.
E foi uma formação rápida e que eu já comecei a supervisionar e atender. Então, acho que foi rápido. E aí, quando eu falei, opa, peraí, preciso da análise do comportamento para me dar mais qualidade, para me dar mais compreensão ali sobre todos esses processos e sobre crianças também que chegavam para mim, que eram mais velhas, que saíam do escopo do Denver, eu falei, não, vamos estudar e aí também procurar supervisão para mim, né? Aí chegou a Ana Fernandes na minha vida, assim, ó, para ser minha supervisora, para me ajudar em todos esses processos e na minha angústia de querer qualidade mesmo, né? Ter responsabilidade com os processos, porque a gente sabe que não é só ter uma clínica bonita e profissionais acolhedores e empáticos, não é só isso. Isso também, mas precisa ter responsabilidade técnica, né? E é disso que eu venho correndo atrás o tempo inteiro. Então, sim, eu tô na caminhada aí pela certificação, né, internacional também da ABA, né? Mas o tempo inteiro eu vejo que não tem como parar. Não tem como parar, né? De estudar, de entender. E isso foi a vida inteira, assim, pra mim. Então, é um privilégio, na verdade. Eu acho que é um privilégio. É desgastante, eu vejo que sim, né? Tive que também tomar uns cuidados, assim, com a saúde, comigo, com o ritmo. Mas que vale a pena a gente também organizar a casa e deixar tudo caminhando bem, né? A responsabilidade técnica e a vida pessoal e tal. Então, eu tô tentando equilibrar esses pratinhos aí. Você tá me ajudando nisso. Ah, tá muito bem equilibrado, filha. Isso aí vocês podem ter certeza. Rebeca, a maior demanda que vocês têm na clínica hoje são crianças com autismo? Sim, com certeza. A nossa clínica é a Sensa Kids, né? Então, já falamos um pouquinho. Mas a gente tem... Eu vou dizer assim, não fizemos esse levantamento ainda de forma oficial, mas a gente tem... Eu diria assim, 80% autismo, de diversos níveis. Então, a gente também tem, assim, muita demanda para terapia ocupacional, muita demanda para supervisão ali, intervenção baseada em ABA, mas a gente também tem demanda para psicoterapia para crianças e adolescentes com autismo, grupo de habilidades sociais. Então, tem de tudo um pouco, assim. Dentro dessa demanda do autismo, né? E aí a gente atende também crianças com TDAH, paralisia cerebral também, síndrome de Down, então, e crianças típicas também que têm questões ali emocionais, então que vêm para o atendimento da psicoterapia também. E terapia ocupacional também, né? Porque tem o transtorno do processamento sensorial, que às vezes as crianças típicas têm o transtorno como uma coisa isolada ali. Então, a gente tem um público bem abrangente, eu acho, lá na clínica, sabe? E profissionais que estão caminhando com a gente, se especializando também, correndo atrás, que tem sido uma caminhada muito legal, sabe? Aliás, essa tem sido, né, uma preocupação de vocês. Eu tenho acompanhado lá no Instagram a movimentação da clínica, Sim. trazer formações, né, trazer Sim. conteúdo de qualidade, ciência para os profissionais que estão trabalhando ali com você, né? Com certeza, isso é uma coisa muito importante. Você caminha, você faz aí a sua formação mais ampla e traz também essas pessoas que trabalham pertinho, né? A gente faz muita questão disso. Na verdade, a gente quer ser uma clínica que também tem a parte formativa. Então, a gente vai ter agora, está organizando melhor o calendário de cursos da Sensa Kids. Então, a gente já fez o PCM, a gente já fez um curso de inclusão escolar. Então, para trazer mesmo profissionais da saúde, da educação, pais também fizeram esse curso para entender assim, estratégias práticas na inclusão. E existem outros cursos que a gente está se organizando para dar informações tanto para profissionais quanto para pais. Além da supervisão profissional também que a gente dá, né? Eu e a Laura. E não tem como, eu acho que a clínica caminhar sem essa parte formativa é difícil. A gente gosta dessa parte também, a gente gosta de formar pessoas. O que é muito legal porque traz as pessoas, muita gente para perto da gente. Né? Então, muita gente já fez curso com a gente, já fez formações e tal. Então, isso, nossa, tem sido muito bacana. Eu gosto muito dessa área de formação também, sabe?
Ai, que legal, Rebeca. Rebeca, o CDC soltou aí uma nova incidência, você viu? Eu vi. Uma nova 30, incidência. 31, né? 31, né? Uma a cada 31 crianças com autismo, né? O que nos acende uma luz amarela, que na verdade já estava acesa, né? E vem aí só a contribuir com a nossa motivação em busca, né, do trabalho e da melhora da qualidade de vida dessas crianças. Uhum. E eu gostaria agora que você descrevesse um pouquinho para nós, assim, qual que tem sido o seu papel, né, na mudança da qualidade de vida dessas crianças com autismo que estão em constante crescimento aí pertinho da gente, né? Sim. Eu penso assim que a primeira coisa é a responsabilidade mesmo, não tem jeito. A responsabilidade técnica e emocional com essas famílias, porque, gente, é muito tempo gasto ali, né? É muito tempo investido em terapias, em recursos, em equipes, né? Então, a família se desgasta muito nesse processo, visando a qualidade de vida das crianças, visando o desenvolvimento, e a gente sabe que não é um processo tão simples assim, né? Para as famílias eu acho que é muito desgastante, tem as partes lindas, boas e tal, mas demanda muita dedicação, né? Então, quando a gente olha para isso, lida com isso com responsabilidade técnica e afetiva, eu acho que é outra história, né? Então, o que a gente tenta fazer lá na clínica, né? A gente corre atrás, ter muita responsabilidade, muito saber o que a gente está fazendo, avaliar com responsabilidade, criar um plano individualizado, criar metas realistas, envolver a família nisso, para que todos eles, a família e a criança, sejam de fato cuidadas. Então, a gente tem essa preocupação também de trazer a família para perto. A gente sabe que às vezes é muito corrido, a gente quer fazer eventos com pais, reunião de pais, grupo de orientação, não sei o quê, e às vezes não dá muito certo, porque é essa correria mesmo deles, muitas terapias e tal, mas a gente tem esse foco, essa iniciativa, e uma coisa também que a gente tem feito lá na clínica é falar sobre, priorizar e olhar para o brincar mais livre mesmo, para esse brincar assim, em contato com ambientes naturais. Então, a gente é muito privilegiado pelo lugar que a gente tem ali na clínica. A própria clínica, né, tem um espaço aberto, a gente conseguiu fazer uma horta lá, linda, maravilhosa. Gente, é lindo mesmo, eu vi. Aquela horta tá demais, né? Não, então, quem quiser conhecer também, entra lá, @sensakids.terapias, para conhecer a nossa clínica. A gente tem essa ideia de um retorno a uma infância mais natural. Então, tem esse espaço aberto ali, tem a nossa horta, e a gente fica do lado de um parque muito lindo aqui de São José, que é seguro, é um ambiente mais contido, ali, fechado, protegido, mas, assim, é natureza pura. Então, a gente consegue fazer isso aqui, né? Sair da clínica, atravessar uma rua, chegar no parque e fazer eventos ali dentro do parque. Então, assim, a clínica, né? Sensa Kids, a gente fala sensações. Para isso, para trazer sensações positivas, para trazer essas experiências positivas para a infância. Então, o nosso objetivo é esse, sabe? O meu objetivo pessoal é esse, assim, trazer experiências positivas em todos os sentidos para as crianças típicas, atípicas, da maneira que a gente conseguir, sabe? Tem conseguido, né, conseguido. Rebeca? Graças a Deus, tem sido muito bom mesmo. A gente tem uma quantidade bacana, assim, de famílias que a gente acompanha lá na clínica. E tem sido muito bom, sabe? O retorno tem sido bom, as pessoas vêm, né, dar retornos positivos para nós. Então, isso conta aqui para nós, fala aí, faz um relato para nós, gente, de um retorno. Eu acho que é tão bacana, né, a gente pensar e falar também sobre isso, lembrar o quanto palavras nos abraçam, né? Conta pra nós um pouquinho. A gente tem que pensar, tem algum caso especial, alguma experiência que foi muito marcante, né? Uma família que vivenciou uma transformação, assim, tipo, mega maravilhosa e que veio relatar isso pra você. Sim. Eu tenho dois, assim, que eu amo demais acompanhar esses dois casos. Um é de uma criança
com Teia, que até veio aqui, a mãe veio aqui, foi o primeiro episódio que eu fiz foi com ela, porque é uma família que marca a gente demais. É uma criança, o Luca, né, com a Dani, a mãe é a Dani, e ela veio. Então, quem quiser assistir a história do Luca e da Dani, por favor, assistam o primeiro episódio do podcast. O Luca, ele é uma criança que tem uma rigidez importante, uma rigidez cognitiva muito grande, comportamental. Isso impacta diretamente na alimentação dele. Então, ele é uma criança que evoluiu lindamente. Foi um dos primeiros pacientes que eu também comecei a acompanhar com a Laura. E ele não falava, ele tinha 2 aninhos. Ele não falava, ele tinha uma rigidez enorme e tal. E aí, eu fui vendo o Luca crescer. Hoje, ele tem 6 anos. Eu fui ver o Luca crescer. Só que a rigidez dele na alimentação, ela é tão severa que ele aceitava, assim, 3 alimentos na vida. 3 só. Tô falando de 3, assim, ele aceita arroz, feijão, carne. Não, é assim, maçã, pão na chapa, acabou, sabe? E leite. E a gente veio acompanhando ele, eu fui TO dele por um tempo, acho que eu fui TO dele por 2 anos. E a gente viu ele evoluindo e a família evoluindo como família ali, se fortalecendo e crescendo. E aí eu acho a mãe, assim, um exemplo de resiliência, de força, de delicadeza também. Eu falo muito isso pra ela, que ela tem uma delicadeza pra lidar com essas coisas. E ela fala, gente, é difícil demais, é pesado, mas eu tenho, é o meu motivo de lutar todo dia, para que ele desenvolva, para que ele cresça. E aí a gente foi vendo ele flexibilizar um pouco esses padrões rígidos dele e começar a aceitar outros alimentos. E para nós foi muito marcante, porque ele não aceitava absolutamente nada. E aí ele foi caminhando nisso, né? Aceitando uma coisinha aqui, provando um picolé de uva ali, uma pipoquinha aqui e tal. E ele vem nesse processo, não foi uma coisa assim, né? Um estalo e ele começou a comer um monte de coisa. Continua sendo um processo. Mas essa flexibilização dele, ele tá na escola regular, ele tá ali inserido, ele participa de apresentações, ele participa de coisas, ele tá integrado à escola. Então, ele é um caso muito marcante por causa do desenvolvimento dele e por causa dessa mãe, que eu todo ano eu falo com ela, você pra mim é um exemplo de lindeza nessa caminhada, sabe? Ela é muito linda. E uma outra foi uma criança que chegou pra mim com uns 8 aninhos pra psicoterapia. E eu falei, né, vou atender psicoterapia também e tal. E abri esse espaço para psicoterapia com ela. E, assim, crises muito fortes, muito difícil, muito choro, um sofrimento muito intenso. E quando ela chegava no consultório, ela só queria brincar. Ela não falava comigo muito. Eu tentava abordar ali, né, a psicóloga, né, querendo que ela conversasse comigo e tal. E ela não queria. Ela falava assim, pode parar de falar e agora a gente pode brincar? E eu assim, não, vamos lá, né? E aí eu passei, assim, 1 ano e meio sustentando isso, sabe? Sustentando, assim. Brinca. E ela criava aqueles cenários, aquelas coisas e tal. E eu ficando angustiada, né? Assim, gente, eu vou ficar brincando até que horas? Mas era isso, sustentando essa necessidade dela. E ela foi crescendo, e hoje ela tem 11 anos, e ela tá comigo ainda. E eu fui vendo essa transformação dela, assim, de estruturação psíquica mesmo, né? De ela começar a chegar no consultório e falar assim, não, hoje eu quero conversar um pouquinho. Aí ela começava a me contar das coisas que eram difíceis pra ela, e das angústias, das ansiedades e tal. Aí, de repente, passava 50 minutos e ela, a gente nem brincou hoje. E aí, ia embora e tal. E aí, a mãe me mandando assim, Rebeca, ela é outra criança, mudou nossa vida, mudou a nossa casa. E ela fala que ela quer ser terapeuta quando ela crescer, pra ajudar outras crianças e tal. E eu assim, né, não, gente, agora vamos, né, vamos dar alta, ela tá bem e tal. Não pode sair da Rebeca. Ai, meu Deus do céu, tá bom. Mas assim, foi uma transformação muito linda, muito. Ela cresceu, amadureceu, e ela cresceu como, né, como ser psíquico ali, né, dela.
foi muito lindo. Uma família que enfrentou situações difíceis e que a criança deu conta das situações. Então, esses 2 casos eu levo, assim, dentro do coração. Eu sou apaixonada mesmo por essa transformação e pelas coisas que a família vem e fala, né? Olha, vocês foram seres transformadores aí na nossa história. E era isso que eu queria lá atrás, né? Quando eu fui escolher meu curso, era isso que eu queria. E aí, falando sobre o Pode Cuidar, né? Até a logo tem uma casinha aqui, né? Então, essa casa é assim, onde que a gente cuida muito? Onde que a gente cuida mais, assim, né? O cuidado começa em casa, né? Então, eu queria essa logo de falar assim, olha, famílias, isso aqui é pra vocês. Sabe, é um espaço de fala que eu quero dar para vocês, para profissionais também, para que eles possam compartilhar as histórias e tal, mas que as famílias sejam a prioridade aqui, porque a gente tem esse cuidado, a gente tem um carinho muito grande com famílias. Falo a gente, tipo eu e a Laura, mas assim, é uma coisa muito importante para mim, esse cuidado com as famílias, sabe? Não, muito legal, muito legal. Gente, Rebeca é uma profissional, né, referência aqui na área dela. Para quem não sabe, a gente se conheceu porque ela estava coordenando, olha que chique, ela estava coordenando a edição de um livro, né, da área de autismo, então já era também ali um cuidar, né, uma preocupação com essa comunidade, então é uma profissional que brilha, todo esse comprometimento dela com a área, eu quero que você saiba, Rebeca, que é muito inspirador, né? A sua carreira, a sua caminhada, ela inspira as pessoas que estão próximas a você. Né? Quando eu te conheci, eu falei assim, nossa, obrigada, Senhor, né, por ter aparecido uma pessoa assim tão... Que se parece tanto comigo, né? E eu achei que a nossa conexão foi muito grande, porque, nossa, eu me vi, assim, bastante em você e para mim foi um abraço muito grande, porque a gente que gosta desse cuidar e corre atrás de conhecimento, às vezes não é tão bem compreendido, né? Sim. Então, eu queria que você soubesse que você é uma profissional muito de luz, né? E pensando que eu te considero uma profissional de muito, muito sucesso, né? Pensando em tudo isso que você construiu hoje, poxa, veio lá de Belo Horizonte, né? Tá aqui numa cidade nova, poxa, 5 anos vamos pensar numa criança de 5 anos, não tá nem na idade ainda de alfabetização, né? Uma pré-escolar. E você já ter alcançado tudo isso, ter o seu negócio, né? A sua clínica, dando certo, ajudando tanta gente. Pensando nisso, assim, aí o lado psicológico, né? Se você pudesse ir lá na Rebeca criança, para a criança dar um recado para a Rebeca, assim, de hoje, que se você pudesse ir lá e falar, olha, o que você falaria lá para Rebeca pra criança? Rebequinha, né? Pra mini Rebeca. Eu acho que eu falaria assim, vai tranquila, que tem muito... acho que as emoções, né, os percalços são muitos, eu acho que a vida não é simples, não é aquela coisa, né, só... A vida não é um morango, como dizem, né, o povo fala mesmo, mas que a satisfação de fazer o que você ama é muito gostosa, é muito recompensadora. E isso eu lembro de pequenininha, assim, eu ter uma ideia, assim, eu quero trabalhar em alguma coisa que não seja só mecânica ali, sabe? Eu quero ter um propósito para além do fazer. Isso de muito pequena mesmo, e eu não sei exatamente de onde que vinha isso, né? Ninguém nunca me falou assim, você tem que ter um propósito no trabalho e tal, não era assim. E aí era uma preocupação minha, isso era engraçado, né? Se a gente... umas ansiedades, assim, infantis, né? De, olha, não, eu quero um trabalho que me complete também como pessoa, como se fosse uma missão mesmo. E o que eu pedi, eu ganhei, sabe? Então, acho que eu falaria isso, ó, vai seguindo aí que as decisões, né? Precisei fazer 2 cursos para ver que eu tava ali no lugar certo e tal, e que ficou tudo bem, né? Que deu tudo certo, assim. Então, isso para mim é muito legal. Ver essa parte do trabalho, que para mim tem um significado de missão também, que isso fazia muita diferença para mim, sabe? Eu não queria uma coisa só levantar para ganhar dinheiro e a vida se resumir a isso, sabe?
queria mais. E eu, graças a Deus, eu fui colocada num lugar que eu consigo fazer isso, né? Isso pra mim é muito legal. Isso é o sucesso, né? Pra mim é muito, muito bom. E assim, uma coisa que eu esqueci de contar também é que hoje eu sou supervisora clínica também lá na área de psicologia no Gaia, que é uma instituição aqui de São José, que é o grupo de apoio ao indivíduo com autismo. E lá a gente atende, a gente acompanha 150 famílias do SUS. Então, pessoas que nunca tiveram acesso a acompanhamento, né, do autismo, a gente sabe que na rede pública uma coisa meio nebulosa ainda, né, o cuidado ao autismo, assim. Não tem exatamente muito lugar, né? Vai pro CAPS, pra onde que vai, né? Pra onde que a gente manda, assim. E eu vivi isso lá no SUS, lá em Minas. Eu lembro de ter muitas crianças em sofrimento, em violência e tal. E poucos autistas chegavam lá pra nós, lá no CAPS infantil. E uma vez chegou uma. E aí eu era uma adolescente já. E aí a gente olhava e falava assim, cara, mas como que a gente vai cuidar, né? A gente não tem sala de integração sensorial, a gente tem mesa para fazer grupo, a gente tem consultório individual e tal, a gente não tem aparato aqui para cuidar dessa criança, né, dessa adolescente. E aquilo me moveu tanto quando eu vi ela chegando no SUS e falando, não tem para onde mandar, não tem o que fazer. E aí eu vim para cá. E aí foi em 2023, me acharam lá de alguma maneira, né? Uma pessoa me indicou para esse lugar de supervisora clínica da área da psicologia, para esse projeto que ia atender 150 famílias no SUS, né? Aí eu falei, meu Deus, é a minha oportunidade ainda de, mesmo tendo a clínica, mesmo tendo meu consultório, ainda fazer algum trabalho no SUS. E eu amo o SUS, amo, de paixão. Então, Deus ainda me deu essa, né? De eu poder fazer os dois e estar lá supervisionando. Então, eu supervisiono 8 psicólogos. Então, a equipe mesmo que cuida dessas 150 crianças. E foi uma coisa, assim, muito desafiadora. Às vezes, profissionais que estavam em formação também, né? Ganhando mais experiência e tal. E eu apoiando esses profissionais e vendo as crianças desenvolverem, assim, lindamente, com um serviço totalmente gratuito, né? Então, ainda tenho esse privilégio de fazer esse trabalho, eu sou muito apaixonada por essa parte também, sabe? E a gente sabe o quanto que o SUS ainda precisa dessa área do atendimento especializado no autismo, né? A gente vê que as famílias que não têm muitos recursos têm pouco acesso aos tratamentos especializados. E lá, não, tem um tratamento especializado lá, com supervisão em cada área. Então, assim, é muito lindo, sabe? Muito bom mesmo. Que legal, Rebeca. É um ser de luz, né? É um ser de luz, é maravilhosa demais da conta. Ah, meu Deus do céu. Meu Deus. Que o Senhor continue aí, ó, multiplicando a sua saúde, o seu tempo, né? Essa luz, essa sua vontade, principalmente, de fazer, né, o bem para o outro. Eu tenho certeza que não é à toa que você está ali naquela instituição, né? Que não é movida por questões financeiras, com toda certeza, né? Uma motivação interna. Então, te parabenizar, Rebeca, né? Por ser essa pessoa maravilhosa, pelo seu sucesso, né? Por toda essa movimentação, né? E ainda assim buscando mais, né? Percebendo que ainda é pouco conhecimento. Aliás, parece que quanto mais a gente corre atrás dele... Não, gente, não tem condição. Quanto mais eu estudo, menos eu sei. Como é que fecha essa conta? Eu não sei como é que fecha isso. Quem sabe uma hora, né, Rebeca? A gente encontra. Que hora que a gente encontra o final desse túnel aí, eu sei lá. Gente, mas assim, me identifico demais. Eu sabe? sei. Eu sei bem. Me identifico muito. Então, assim, te parabenizar, te agradecer, né, por abrir essa oportunidade. Né? Aliás, eu vim, né, por um convite da Rebeca e ela aceitou aqui o meu convite também, desafiá-la, né? Um convite falar duplicado. Falar um pouquinho sobre ela também, sobre essa trajetória maravilhosa. Sim. Que é importante que vocês, gente, que estão sendo aí, ó, cuidados por ela, entendam, né, que vocês estão na mão de uma grande profissional, extremamente
extremamente qualificada, né, tecnicamente, e principalmente ela ter aquilo que a gente não consegue ensinar. Então, Rebeca, é fácil demais te supervisionar. É fácil te ter como supervisora, porque, viu? Olha, tarefas técnicas são, né, coisas que a gente consegue só ler e passar, mas aquilo que realmente, né, engrandece o homem, você já veio de fábrica, então, ó, galera, pode ter certeza que... Pode ter certeza. Tá vendo? Ó, já vai abrir o novo. O novo podcast. Cabeça empreendedora. Pode ter certeza. Né? A cabeça empreendedora já tá... Então, show de bola, Rebeca, muito obrigada, tá, pela oportunidade. E, galera, continue aí conectado, né, no Pode Cuidar, que sempre tem muito conteúdo para vocês, né, e foi planejado justamente para melhorar a qualidade de vida de quem tá aqui conosco. Então, tchauzinho para vocês e até a próxima.